Graça e paz, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos de maneira toda especial, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando aqui, onde eu quero compartilhar com você o que preguei ali no monte hoje para os irmãos, compartilhar um pouco, que no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo de número 1, onde fala das reformas religiosas de Asa, o rei Asa que reinava naqueles dias. Ele deixou de seguir a lei de Deus e implantou a sua própria lei. E o fato dele implantar a sua própria lei, ele acabou desviando muita gente dos caminhos do Senhor e conduzindo por outros caminhos pelo fato dele ter se tornado uma pessoa religiosa. Então, cuidado você que talvez se diz, pastor, sou uma pessoa religiosa também. Sim, nós temos que ser crente, mas não religioso. Certa ocasião alguém perguntou para Jesus qual era a religião dele. A resposta foi: a minha religião é fazer a vontade daquele que me enviou. Então olha o que está escrito, 2 Crônicas 15:1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhes disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele também vos deixará. Veja, Deus percebeu que Asa tinha se tornado alguém religioso. Asa até então estava reinando muito bem. De repente se tornou uma pessoa religiosa. E a pessoa religiosa nada mais é do que alguém desviado. Você vai perceber que o porquê. E quando Asa se desviou, ele era rei. As pessoas acabaram seguindo ele, porque a ovelha ela segue o pastor. Aonde o pastor for, a ovelha ela vai seguir, porque se ele é o pastor, ele é quem vai estar conduzindo. Ela vai dar credibilidade ao que aquele pastor está pregando. Então, o que nós entendemos com isso? Você tem que tomar cuidado e procurar saber quem é o pastor que você está seguindo, quem é o bispo que você está seguindo, o papa se você está seguindo, o apóstolo se você está seguindo, o cardeal se você está seguindo, o padre se você está seguindo. Você tem que saber quem é a pessoa. Vai que você está seguindo um desviado e você não tem se dado conta ainda. É uma verdade, irmãos. Então observe que Deus manda um recado para Asa, Percebeu que Asa tinha se tornado religioso e havia se desviado. Deus falou para ele, através de Azarias: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se vocês buscar, Deus vai deixar que vocês o encontrem. Mas se não buscar, Deus também vai deixar vocês ir ou continuar no caminho pelo qual vocês estão andando. Quando Deus falou se buscar, ele vos deixará achar. Deus estava dizendo assim: se vocês me buscarem de todo o vosso coração, pode contar comigo por que vocês precisarem. Conta comigo por que der e vier. Porque vocês quiserem, se vocês me buscarem, pode contar comigo. É o que Deus estava falando para Asa através de Azarias. Conta comigo por que der e vier, desde que vocês estejam me buscando. Mas ao contrário, se vocês não me buscarem, segue o caminho de vocês. Mas não reclame das consequências. Não reclame dos problemas. Não reclame das lutas, não reclame das coisas que inesperadamente irão acontecer, porque Deus, na verdade, lá no fundo, senhoras e senhores, Deus queria cuidar de Asa e de todo aquele povo. Mas como Asa havia implantado a sua própria lei, como diz o título, sobre as reformas religiosas de Asa, não é o homem que reforma as coisas de Deus, é Deus que reforma as coisas no homem, porque o homem é pequeno e Deus é grande. Então Asa estava querendo reformar aquilo que Deus já havia feito. É o contrário, não é o homem que reforma as coisas de Deus. É Deus que reforma no ser humano. Essa é a grande realidade. Porém, como Asa era rei, todo mundo estava seguindo. E você observa que Judá, Benjamim, todos estavam seguindo a Asa, porque ele era o rei. Tem autoridade suprema, que ele falava, as pessoas obviamente acatavam. E Asa, como havia se desviado e implantado a sua própria lei, o povo seguia. Disse no versículo de número 3, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Veja que Asa estava desviado. Porque se ele não tivesse desviado, a Bíblia vai falar que o povo estaria seguindo o Deus verdadeiro, mas o povo ficara por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote. Por que sem sacerdote? Asa era o único pregador da época na condição de rei? Não, tinha um sacerdote. Mas o sacerdote, que eram os pastores, os bispos, haviam se corrompido, os ministros da palavra, e todos seguiam a Asa, que era o rei. Cuidado você, pregador, talvez você se corrompeu, seguindo o seu líder, ele que está desviado, você se desviou, e muitas pessoas estão te seguindo e estão desviadas, como você também. Por isso que você tem que saber a quem você está seguindo, quem é o pastor, quem é o bispo, você tem que saber da vida dele,
para você não seguir pessoas erradas. Nós temos que saber quem estamos seguindo. Talvez você está seguindo alguém que você acha que é de Deus, mas será que é de Deus mesmo? Você tem que parar e pensar, quem eu estou seguindo? Será que fulano de fato é de Deus? Será que Beltrano é de Deus? Será que o Joãozinho, a Mariquinha é de Deus mesmo? Você tem que parar e pensar e saber, irmãos. Porque Asa estava desviado, o sacerdote Israel esteve no versículo 3 de 2 Crônicas 15, né? 15, 3. Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse sem lei. Ou seja, não estava seguindo o verdadeiro Deus. Não tinha sacerdote para ensinar, porque o sacerdote havia se corrompido, também estava seguindo Asa. Ou seja, estava desviado e o povo desviado por estar seguindo e sem lei. Por que sem lei? Não estava seguindo a lei de Deus, estava seguindo a lei que Asa tinha implantado. E aí Deus percebeu que Asa tinha se corrompido, o povo tinha se corrompido, ou melhor, o sacerdote havia se corrompido por causa do rei, que estava seguindo o rei, e o povo se corrompeu que estava seguindo o sacerdote. Em outras palavras, um abismo leva a outro abismo. E aí todo o povo foi desviado, o rei se desviou, o sacerdote se desviou, o povo se desviou, todos seguindo pelo caminho errado. Aí foi onde Deus falou, se me buscar, eu deixarei achar. Aí vocês podem contar comigo por que precisar. Mas se vocês não quiserem me buscar, continuem no caminho de vocês, mas não reclamem das consequências depois. Ou seja, estava o rei, Asa, o sacerdote, todo mundo desviado, indo para a prisão, porque estava no caminho errado. Será que você não está seguindo algum desviado por aí? Tome cuidado. Você que vive em prisão, você que está aceitando que o mundo, que Satanás vem propondo, isso é coisa de gente desviado, viu? Cuidado. Quando você ouvir esse vídeo, compartilhe para as pessoas que você conhece. Pessoas que estão aceitando que os homens estão impondo é coisa de crente desviado, irmão. Ninguém tem coragem de falar, mas eu tenho. Cuidado. Não siga a pessoa desviada, não. Porque o céu não é para desviado, o céu é para convertido. O céu não é para incrédulo, o céu é para crente. Tá bom, meus queridos? Asa estava desviado, o sacerdote, seguindo a lei deles, deixou a lei de Deus de lado. Disse no 4. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles acharam. Vocês só se deram conta que estava desviado na hora da angústia. Asa não pôde resolver o problema do povo. O sacerdote desviado também não pôde. O sacerdote seria o pastor, o bispo, nos tempos de hoje. Na hora da angústia eles não podem resolver o problema do povo. E o povo voltou a se humilhar a Deus. Aí Deus o socorreu novamente. Você vai esperar a angústia para se dar conta do caminho que você está andando? Você vai esperar a angústia para procurar saber a quem você está seguindo? Você vai esperar a angústia chegar para você poder perceber que rumo a tua vida está tomando? Eu vou aqui para o versículo de número 7, né? Vou pular aqui para o versículo 7, aliás, no 5. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus o conturbou com toda sorte de angústia. Veja que naquele tempo o povo estava sem seguir o verdadeiro Deus, porque estavam desviados o rei, que era Asa, o sacerdote e o povo. Como você acabou de ouvir, aquele povo não estava seguindo o verdadeiro Deus, aquele povo não tinha sacerdote para ensinar e não tinha lei. E por essa razão diz no 5, né, que não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam. Nação contra nação, cidade contra cidade, conflito, angústia e mortandade para todo lado. Por quê? Porque estava todo mundo desviado, desde o rei, sacerdote até o povo. Por isso havia destruição, prisão e morte para todo lado. Por acaso não é semelhante ao que vem acontecendo? Será que você não está seguindo algum desviado e você achando que é homem e mulher de Deus? Cuidado, para que você não esteja seguindo pessoas erradas. E o 6, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus o conturbou com toda sorte de angústia, mas sede forte e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Deus falando, se eles voltarem, não desistir e perseverar confiando em mim, a obra deles será recompensada. Ou seja, se voltar, vai ter galardão, porque aqueles que são da fé recebem galardão, mas aqueles que estão desviados recebem angústia, recebem tristeza, recebem prisão, porque o salário do desviado é prisão, o salário do livre em Cristo é salvação. O salário do desviado é prisão e angústia. Salário dos da fé, daqueles que são livres em Cristo, é liberdade e salvação. Quem você está seguindo?
Aqueles que perseveram recebem galardão. Ele deixou bem claro no 7, mas sede forte e não desfaleça. Ou seja, não desista, não parem, porque a vossa obra terá galardão. Galardão é para quem não desiste. Galardão é para quem não para. Galardão é para quem não abre mão do propósito que Deus tem na sua vida. Galardão é para aqueles que creem na promessa e não desistem dela. Mas aqueles que não creem, esses não recebem galardão. Esses não recebem recompensa. Aqueles que não creem, infelizmente, recebem angústia, recebem prisão. Os que creem recebem liberdade e recebem salvação. Em quem você está crendo e quem você está seguindo. Deus te abençoe. Boa reflexão no nome de Jesus.